Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa de podcast. Estamos aqui eu, Gisele Kravchichin. Maria Tereza. A ideia hoje é conversar um pouco, contar a história de como surgiu o Fórum Interinstitucional da Mulher Advogada, contar um pouco também da nossa história e de toda a motivação de dar luz a essa pauta da advogada catarinense. Maria Tereza, seja bem-vinda. Eu quero começar te cumprimentando por estar na presidência, por assumir a presidência da Caixa, do dia 28/7 a 1º de agosto, né? Você recebeu esse encargo. Eu, no começo do ano, ali em março, também estive, sei do orgulho que é, mas também do desafio, né? Então, queria que você contasse um pouquinho como é que está sendo esses primeiros dias, mas quero já lhe parabenizar por essa conquista. Obrigada, Gi. Doutora Gisele, né? Uma honra estar participando desse momento aqui, dividindo essa mesa nova, né? Nesse espaço novo, criado pela Caixa. Nesse momento de início de gestão, né, Gisele? Acho que a gente está começando aí uma nova história na OAB de Santa Catarina e com muitas novidades. Uma delas é a instituição do Fórum Interinstitucional da Mulher Advogada, uma novidade dessa gestão, né? Uma ideia que surgiu de uma reunião feita pelo presidente Juliano Mandelli, convocada por ele, né? Verdade. Convocou todas as mulheres eleitas da gestão para conversar sobre as pautas da advocacia feminina. E nesse momento, então, a gente pensou coletivamente e a ideia do fórum veio. E acho que estarmos envolvidas nessa atividade tem sido desafiador, mas também muito gratificante, porque além de a gente aproximar as mulheres advogadas, né, da gestão, a gente também tem trabalhado, então, pautas relevantes tanto para a nossa atividade profissional quanto para a sociedade. Então, espero contribuir ainda muito mais, né, nessa caminhada e na condição de vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina. Estou representando a CASC no fórum, né? E sim, tem essa novidade aí que, pela generosidade do presidente Pedro, né, me deixou na presidência no período de descanso dele, e é um momento muito importante. Eu acho que é um desafio para a gente sentar na cadeira, né? Eu até preciso corrigir a cadeira, porque eu não alcanço o pé no chão. E aí a gente enxerga, né, que tem a gente tem muito ainda a que adaptar para as mulheres, enfim, mas é um momento está sendo muito gratificante sentir, assim, o carinho dos colegas, né, a estar representando a minha região, porque eu venho do interior do estado, então fui presidente da subseção de Chapecó. Estou nesse espaço por conta dessa história na subseção de Chapecó, mas representando não só a advocacia da subseção, mas de toda a região oeste. Então, eu sinto nesses momentos, assim, que o orgulho dos meus colegas, e isso me deixa, assim, muito empolgada em dar o meu melhor nesse momento. E é para isso que a gente está aqui disponível, né, para trabalhar pela advocacia. Parabéns, viu, Maria Tereza, pelo trabalho que a Caixa vem fazendo, que você, que o Pedro, que toda a equipe da diretoria também, com muita dedicação, cuidando da advocacia catarinense, né? Uma coisa que eu já aprendi em casa. Meu pai era um apaixonado pela Caixa, que a Caixa cuida não só de nós, como das nossas famílias, né? Então, a importância da Caixa, da estrutura da Caixa, de cuidar da saúde do advogado, da família do advogado, e a Caixa tem expandido muito, inclusive, com mais serviços, né? Então, parabéns por tudo isso que vem sendo desenvolvido, inclusive as 4 estações, que foi uma ideia de vocês, ir além só do verão, né? Entender que o nosso estado e o nosso diverso, clima, né, é diverso. A gente não tem só verão, a gente tem um inverno muito gostoso, né, mas com suas peculiaridades, a primavera, o outono. Então, a gente atender, estar junto da advocacia durante todos esses períodos. E lembrando um pouquinho do que levou à criação do fórum, e daí fica aqui o registro, né? Uhum. Foi uma reunião de mais de 100 advogadas com o nosso presidente Juliano Mandelli. Ele realmente foi muito atento, ele convocou a reunião realmente para ouvir as nossas demandas, e uma delas, até trazidas inicialmente pela doutora Thalia, que é diretora da Caixa da Saúde, a ideia do fórum. E o fórum, ele foi pensado para não ser apenas de representação individual,
mas comportar instituições, né? Então, a gente tem na direção do fórum uma representante da OAB, que no caso sou eu, uma representante da Caixa, você. Daí a gente tem da ESA, a Luciana, né? A da coordenação das comissões, a Janaína, na coordenação. Mas o fórum, na verdade, é composto de diversas outras instituições. A gente tem os tribunais, os poderes, Ministério Público, né? A AGU. A gente teve recentemente a inclusão também das nossas medalhas, né, das advogadas que estão há mais tempo com a gente também. A gente está incluindo as advogadas que adentraram o quinto constitucional. A gente tem, historicamente, né, 3 mulheres já que participaram do quinto e foram nomeadas pelo quinto da advocacia, como desembargadores. Então, a gente tem recentemente a doutora Ana Blasi, a doutora Fernanda, né? A gente teve já aposentada, a doutora Solange. Então, essas mulheres também para virem participar da história, né? Para virem nos ajudar a construir os novos caminhos. A ideia é que a gente consiga ouvir cada vez mais... Salete, né? Desculpa. Que a gente possa ouvir cada vez mais essas mulheres, né? Então, que a gente possa avançar nas pautas, na colaboração. E o fórum tem várias ideias, né? A gente está com alguns grupos de trabalho. O primeiro grupo de trabalho, a primeira pauta do fórum foi sua, inclusive, numa demanda dos horários de atendimento da DPCAMES, né? Se você quiser contar um pouquinho de como foi isso. Sim. Então, eu acho que a ideia do fórum, ela é muito relevante, porque a gente consegue congregar muitos olhares. Por isso que a gente expande um pouco, né? Sai da ideia do olhar institucional e acaba encontrando outras mulheres que também estão construindo melhorias para a vida, não só da advocacia, mas para as mulheres em especial, né? Que é o que a gente faz aí, está pensando juntas. E aí, na minha experiência enquanto presidente de OAB, a gente se deparou com a questão da violência doméstica, porque é uma pauta importante não só para a sociedade, mas também para a advocacia, porque a advocacia defende tanto a vítima dessas violências, né, quanto o próprio agressor. E aonde a gente executa a nossa atividade profissional neste momento é dentro da delegacia e, em particular, da delegacia especializada de atenção à mulher, onde tem, né? Porque não são todas as cidades do estado que têm essa delegacia especializada. E, recentemente, foi aprovada, então, uma lei nacional, em 2023, dizendo que as delegacias de atenção à mulher devem funcionar de forma ininterrupta. E aí, por conta desta previsão legal, a gente entendeu ser importante levar esse assunto ao debate do fórum para ver o que as colegas estavam sentindo, se de fato é importante buscar por essa melhoria. As delegacias, eu acho que a gente percebe o esforço da Polícia Civil em cumprir, né, esse dever legal de atender a vítima de forma diferenciada, a vítima de violência doméstica. É um momento muito íntimo da mulher, né? E ela precisa, de alguma forma, ser encorajada a levar esse assunto para a autoridade policial para estancar o ciclo de violência pela qual ela está passando. E então, uma das atuações institucionais nossas está voltada a esse campo. E aí, por isso que veio a sugestão da gente trazer para o fórum medidas, enfim, né, esse debate para entender se era importante ou não levar adiante essa pauta. E vieram daquele momento, vieram outras demandas, outros apontamentos, que eu acho que dentro do fórum a gente consegue, em conjunto com as comissões da OAB também, porque são comissões especializadas, né, cada uma na sua área, a de combate à violência doméstica, a comissão da vítima, a comissão da mulher advogada. Então, são muitas frentes que, unidas, acho que podem colaborar para contribuir nesse sentido de aprimoramento da entrega desse serviço público que é tão importante nesse momento, né? Eu conversei na semana passada com a nossa delegada em Chapecó,
E a gente falando do local, da localização da delegacia, enfim, e eu tinha uma ideia, olha que engraçado. A gente pensa pelo ponto de vista do agressor, né? Que eu acho que a polícia tem que estar presente para reprimir o crime, né? E ela fez um contraponto no seguinte sentido. Quando a delegacia ela é muito exposta, acaba impedindo que as mulheres façam a busca pela autoridade policial, porque para elas é mais difícil entrar naquele local. Então, quando a delegacia... Alguém vai ver ela entrando, ela pode ficar desconfortável de se expor, de estar ali, né? Isso, então quando a experiência que ela passou, claro, né? E quando a delegacia ela acaba não sendo tão visível para fins de registro da ocorrência, é mais importante, mais relevante. Então, por isso que é importante a gente conversar com todas as instituições para entender o que é o melhor, né? Qual é o ponto de vista que é mais efetivo no combate à violência, né? Mas essa é só uma das pautas do fórum, né, Gisele? É um dos grupos de trabalho que surgiu. Eu acho que a gente tem muito ainda a amadurecer nessa matéria. E fico feliz por a gente estar, enfim, reverberando nessas situações e de alguma forma aí contribuir para esse aprimoramento desta temática em específica, mas espero que muitos outros assuntos aí vão surgir, tenho certeza que são muitas cabeças pensando, né? São muitas mulheres maravilhosas que estão contribuindo aí com muitas ideias. E pelos próximos 3 anos, pelo menos, que é o período que a gente tem assegurado pela frente, né? Trabalhar à frente do fórum, tenho certeza que vão vir muitos frutos. Com certeza, eu acho que esse trabalho conjunto é muito importante de a gente realmente tentar construir soluções, e o trabalho das comissões são essenciais, né? As comissões, além das comissões temáticas, o trabalho que eles fazem de pareceres, de análises, eu acho que eles trazem a demanda da advocacia na prática, né? As comissões trazem isso, é quem está vivendo cada matéria, quem está entendendo os problemas. Então, a participação também de representantes das comissões no fórum, eu acho que isso é importante, até entendendo quais mais são, porque a mulher advogada, a gente fez o nosso tema de março, foi Somos Múltiplas, né? Nós estamos em diversos locais, nós temos várias áreas de atuações, nós não temos e não queremos ter limitações, né? Então, nesse viés, além disso, eu acho que esse trabalho colaborativo entre as instituições é muito importante. Então, como você falou, a gente ouvir o outro lado, porque às vezes o que a gente entende é o lado onde a gente está enxergando, do lado onde a gente está atuando. E muitas vezes, ao sentar e contribuirmos juntos, a gente consegue criar soluções viáveis que atendam. Nada é perfeito, nenhuma situação, né, sai 100% concretizada, digamos assim, mas a gente consegue atender cada vez mais e realmente entregar uma melhor jurisdição, né? Entregar um melhor serviço à população, porque a OAB, além da defesa da advocacia, tem também toda essa atuação na defesa da sociedade, né? Do Estado Democrático de Direito, então, de um trabalho que a gente faz que é vocacionado. E eu acho que aí já vem um outro tema que a gente pode conversar um pouquinho, que é sobre como que a gente chegou até aqui, né? Qual foi o nosso caminho? Então, assim, não sei, quando que você descobriu que você gostava do direito, Maria Tereza, assim, que você queria advogar, né? É bem difícil de estipular um marco, né? Eu acho que a carreira no direito vem muito por conta do local que eu estava, né? Na minha cidade, o curso que estava disponível. É um curso atrativo porque abre muitas portas. E a gente faz o vestibular muito nova, né? Muito nova, Muito né? nova. A gente tem que escolher uma carreira. A gente, enfim, tinha que escolher um caminho a seguir. E acabou que a minha cidade tem o curso de Direito bastante respeitado lá. Na época que eu entrei ainda era o Unoesc. Quando eu me formei era já Uno Chapecó. E então acabei seguindo a carreira do Direito. Por exclusão também, né? Que a gente acaba não gostando de uma coisa, não gostando de outra. Sempre tive afinidade com a leitura. E acho que um pouco de personalidade também envolve nessa escolha. Sim. E então acabou indo por esse caminho. Entrei na faculdade no ano 2000, me formei em 2005. Então, esse ano eu já completo 20 anos de advocacia. Parabéns.
É um marco, né, na nossa trajetória. Fazer 20 anos parece que a gente que passa tão não é verdade quando falam que passa muito rápido e a gente acaba não se dando conta. E aí, nesse meio tempo, eh, depois eu saí da advocacia pública, porque fiquei um período procuradora do município de Chapecó, abri o meu escritório, né, e aí depois da minha na verdade coincidiu um pouco, porque enquanto eu era procuradora, como eu tinha um cargo de exoneração ad nutum, eu não podia participar, dos cargos eletivos da OAB. Então eu passei por algum tempo precisando recusar, assim, né, quando tinha os convites para participar das chapas e tal, eu não podia, porque eu estava inelegível. E aí, quando eu abri meu escritório, que vai completar também 10 anos esse ano, veio a oportunidade de vir para um mandato eletivo da OAB por conta da minha condição de ser mulher, porque Uhum. foi a primeira eleição que tinha a exigência das cotas de gênero, né, dentro da estrutura da OAB, Aquela dos 30% dos inicialmente. 30%, ainda não era a regra da paridade, né. Uhum. Então, veja que já há algum tempo a OAB já pensa, né, na questão, está mais à frente da legislação eleitoral, na verdade, hoje, né. Sim. Naquela época ainda não era a mesma regra, que era o respeito aos 30%, e o convite veio porque, para fechar a chapa, precisava de uma mulher, de preferência do interior, porque a capital já estava, né, já tinha ocupado os espaços, e um professor muito querido meu, que era envolvido institucionalmente, o professor Rudimar Bortolotto, lembro com todas as palavras, assim, quando ele me ligou, me falando: "A gente precisa de uma mulher, né, advogada, e pensei em você para ser conselheira estadual". Aí eu falei: "Prof, prof, se tu acha que eu dou conta, né, estou à disposição". E assim, então, começou a minha caminhada institucional. Fui conselheira estadual suplente na gestão do presidente Paulo Brincas. Aí, quando encerrou o mandato do Paulo Brincas, eu fui secretária-geral da minha subseção, na gestão do Thiago De Gasperin, que foi presidente. Na sequência do Thiago, eu fui eleita presidente da Presidente, subseção. E aí, agora, fui eleita vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina. Então, estou no meu 4º mandato de OAB, Uhum. né, e sempre falo, quando eu tenho oportunidade, Gisele, que, eh, essa afinidade com a política institucional, ela já nasce lá da universidade, porque já era envolvida no movimento estudantil, né, Sim. participava das eleições de diretório acadêmico, do diretório central dos estudantes. Então, a gente já vai criando, né, esse traquejo, assim, de conversar com as pessoas, enfim, de buscar melhorias, de entender que a gente tem que arregaçar a manga e, né, colocar o nosso jeito para fazer acontecer. Ter Então, propósito, né, eu acho, de eu sempre fui um pouco assim, né, e aí depois tu conta a tua motivação, mas eu nunca gostei muito de deixar que os outros façam, assim, sempre gostei de botar a mão na participar. massa, né. E aí, nesse sentido, tem dado certo. Eu acho que é um caminho interessante, né, representar muitos colegas também é uma responsabilidade enorme, né. Você pensa: "Meu Deus, eu sou exemplo, eu preciso dar o exemplo, o que que eu preciso fazer, né, não posso errar". Então, a gente também tem essa questão da cobrança, né, o que a gente precisa fazer para acertar mais do que errar, porque errar a gente vai errar, né. Eu sempre falo que quem faz erra, né, só não erra aquele que não faz nada, né. Sim. Então, mas o nosso propósito é sempre acertar mais do que errar, e é nesse sentido que a gente está caminhando. Sim, com certeza. Eu acho que é isso mesmo. Acho que a motivação de quem vem para a vida institucional é de doação, né. Eu sempre penso que quem aceita um cargo eletivo na OAB é para servir, é para trabalhar pela advocacia. Você tem que vir com um propósito, de realização e não de cargo. Não é o cargo que tem que atrair a pessoa, né, é aquilo que a gente pode construir, aquilo que a gente pode transformar dentro da nossa instituição, que é a nossa casa. A OAB é a nossa casa e a OAB, ela tem locais de fala que ampliam por demais o papel da advocacia. A gente sabe que tem muita cadeira que é reservada a um representante da advocacia, né, nós temos muito locais de fala,
que garantem muitas vezes que a gente lute por avanços tão necessários. A advocacia está sempre com desafios. A gente tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa nova que ainda está sendo descoberta, né? Hoje estava falando, visitamos o doutor Amaury, nosso ex-presidente, Amaury Ferreira, e ele mencionou que o neto dele está trabalhando com direito digital em Amsterdã, né? Que fez uma pós-graduação e que está trabalhando nisso. Então, hoje em dia, e eu até comentei com ele, o quanto que a advocacia tem espaço para trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Você se forma em direito, você decide advogar, você tem acho que muitos espaços, muitas áreas, a gente pode se especializar e cada vez a especialização tem sido um forte, né? Algo que... E a jovem advocacia tem aberto muitos caminhos, os novos mercados, os novos formatos de trabalho, tudo isso acho que traz muitas áreas de possibilidade para a gente atuar. E para contar um pouquinho da minha história, né? Eu comecei a faculdade de Direito em 98. Quando eu passei no vestibular, tinha 17 anos, então a gente realmente é muito nova, assim. E eu comecei, antes de fazer a faculdade, eu cheguei a ficar entre Direito e Psicologia. Eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de conversar com pessoas, de entender pessoas, de estar no meio de pessoas. Mas o direito sempre foi algo que eu gostei muito, até por influência, né? Meu pai, eu vivi muito da OAB em casa. Né? A gente participava, meu pai sempre levava a família nos eventos, nas conferências. Eu participei de conferência nacional da OAB antes mesmo de eu começar a faculdade de Direito. A gente já ia acompanhando. Meu pai sempre foi um homem muito família e levava a gente junto, porque eram geralmente fora daqui, né? Nas conferências daqui também. Então, eu vivi a OAB desde pequena. Optei pelo Direito porque me encantei com essas possibilidades de fala e de defesa. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de contestar. A regra tinha que ter lógica, Personalidade. Né? Personalidade. Então, fui fazer Direito, me formei em 2002, 2003 no início, peguei a carteirinha, eu sempre brinco que eu me formei numa sexta-feira, 13 de dezembro de 2002, peguei a carteira logo no início do ano de 2003, porque na época a gente não podia fazer o exame antes, a gente tinha que fazer o exame depois de formada, já com a certidão, né, de formatura. Daí me formei e meu pai tinha um escritório e eu queria aquela ideia de fazer as coisas como a gente acredita, né, de ter a oportunidade de fazer também o nosso caminho. Então, eu me formei em 2003 e fui abrir uma filial em Aracaju. Morei 2 anos em Aracaju. Porque à época o escritório do meu pai já era um escritório estável, né? Com toda a estrutura montada. E eu queria fazer alguns testes, viver algumas coisas diferentes. Até formas de registro no sistema, forma de organização de atendimento, áreas de atuação. A gente fazia no previdenciário, que foi a área que eu me apaixonei e resolvi trabalhar. A gente fazia só revisão, a gente não fazia concessão, algumas áreas a gente não atuava dentro do previdenciário, e eu queria fazer outras coisas. Então, fui abrir uma filial lá, fiquei 2 anos, voltei, daí voltei quando o processo eletrônico lá, porque eu me formei antes, você também, né? Antes do Juizado Especial Federal, né? E o processo eletrônico também começa ali, 2001, né? Na Justiça Federal, mais ali... pouco antes, E eu trabalhava nos processos físicos. Então, eu também comecei nos processos físicos, a gente ia pegar os canhotos lá com os andamentos, né? Trazia os processos em carga, fisicamente mesmo. E daí eu fui para Aracaju em 2003 e lá ainda não tinha processo eletrônico. Eu vim embora em 2005, quando o processo lá foi instaurado, e daí a gente contratou um advogado para cuidar do escritório lá, mas eu conseguia tocar as ações à distância. Eu fui para abrir uma filial, né? Então, já tinha a ideia, não foi a ideia de ficar sempre, foi para abrir e voltar, estruturar e voltar. Daí eu voltei em 2005 e em 2007 eu entrei na comissão de previdenciário na OAB. Então, eu inicio na OAB não pelos cargos eletivos, mas nas comissões. E fiquei de 2007 até 2013 como membro. 2013 a 2015 eu fui presidente da comissão de previdenciário aqui na seccional.
E daí, em 2019, eu fui convidada pelo então presidente, que estava candidato a presidente, Dr. Rafael Oni, a compor o Conselho Estadual, também na ideia de que se precisava de mulheres. Eu lembro que quando ele veio falar comigo, eu estava falando da comissão, porque eu achei que ele queria, né, que eu trabalhasse com a comissão, que era o que eu tinha feito até ali. Eu nem tinha considerado, assim, ir para a área do Conselho Estadual, né? E daí ele me convidou para ser conselheiro estadual, também dizendo, já havia, não havia paridade ainda, a paridade foi Na gestão na seguinte. gestão, né, seguinte, mas e aprovado naquela gestão para a gestão seguinte, né? E daí ele convidou e disse, não, mas a gente está precisando de mulheres que representem, né? Então, você tem uma atuação na área, você representa um nicho da advocacia que a gente gostaria de ver integrado no conselho. E daí eu aceitei o convite, fui conselheira estadual titular na gestão do Rafael, daí na gestão seguinte da Cláudia, né, nossa presidente Cláudia, fui conselheira federal, e daí aceitei o convite também de compor como vice-presidente a chapa do nosso presidente Mandelli e do presidente Pedro, né, da Caixa. Então, assim, estou muito honrada de ter esse espaço de trabalhar, e eu eu acredito que a gente pode inspirar outras a entenderem que podem estar aqui, né? Tipo, o caminho que foi traçado pelas mulheres que nos antecederam permitiram que a gente estivesse aqui. Abriram as portas para que as mulheres fossem recebidas. As cotas são importantes, né? Como uma política inicial de garantia, mas a nossa presença aqui, a adequação dos espaços, a nossa presença vem também daquilo do nosso envolvimento, porque tanto você, quanto eu, quanto as mulheres que estão no fórum, quanto as nossas diretoras, né, as advogadas, as nossas conselheiras, elas não vêm aqui só para ser figurativas. Cada vez mais, né, as mulheres que se propõem a estar em cargos não só da OAB, mas em cargos diretivos institucionais, a gente vê que elas tomam o protagonismo, que elas trabalham, se envolvem, ocupam os espaços de forma não só quantitativa, mas qualitativa. E isso transforma as próximas gerações. Né? Transforma as nossas filhas, as nossas sobrinhas, aquelas que vêm depois de nós, de perceber que as mulheres podem estar nesses espaços, que elas pertencem àqueles espaços e que elas podem deixar marcas, que elas podem fazer diferença onde elas estão, né? E por isso que eu acho que o Fórum Interinstitucional, e a ideia de a gente começar esse podcast, de começar a conversar com mulheres, trazer as instituições, explicar o que está sendo feito em cada local, e também contar a história das mulheres que estão nessas cadeiras, isso também serve para que a gente possa inspirar outras mulheres, sejam a jovem advocacia, sejam aquelas que ainda nem escolheram o direito, mas que talvez precisem ouvir isso, né? A gente não traça, não percorre o mesmo caminho para estar onde a gente está, e a gente tem que respeitar cada uma a sua história. Não adianta, né, eu achar que as outras têm que ter o mesmo caminho, ou todo mundo achar que tem que ter o mesmo caminho que eu para atingir o sucesso, mas é importante a gente ter diversidade de todas nós, para que se possa entender que é possível, né? Que as mulheres podem e devem exercer poder e liderança e estar em locais onde elas possam fazer diferença, né? Então, isso que eu acho que é legal. E no fórum, você bem mencionou, a gente tem lá, o fórum é composto por mulheres que integram várias instituições jurídicas, né? E essas mulheres, elas trazem tanto as suas bagagens, os seus caminhos até ali, e bagagem no sentido positivo, a sua história, né? Aquilo que elas construíram, que elas carregam consigo, mas nós temos ali também as instituições representadas. Porque quando a gente vai solucionar um problema, né? É claro que se a gente for judicializar tudo, e a gente sabe que juiz, caneta de juiz, não resolve problema normalmente. Pode até pacificar, eventualmente ali, encerrar um processo. Mas se não houver uma construção, muitas vezes o problema não está resolvido. Você tem uma sentença, você tem uma decisão, mas você não tem uma solução, né? Então, eu acho que esses espaços de construção coletiva, eles são muito significativos, porque a gente consegue, cada um olhando do seu ângulo, mas a gente consegue ter um objetivo comum,
né, e caminhar para isso. A gente tem outros grupos de trabalho, como você bem mencionou ali no fórum. A gente tem agora a cartilha que a gente está fazendo, que não é voltada para a mulher advogada, mas não só no tocante às prerrogativas, mas também para falar, unir todo esse trabalho que vem sendo feito pelas comissões e pelos órgãos internos da OAB e também aquilo que é feito nas outras instituições. Os tribunais estão fazendo trabalhos super importantes com relação à defesa da mulher, ao combate à violência da mulher, né, contra a mulher. Então, quando a gente consegue compilar, e a ideia é compilar isso, não é um documento estático, é algo que a gente consiga fazer online que vá sempre aprimorando, mas que elas consigam entender dentro das instituições o que existe lá que está sendo trabalhado com esse enfoque da mulher e da mulher advogada, que é o enfoque do fórum em especial, né? Então, penso que isso já é um avanço muito grande e eu me sinto muito honrada de fazer parte disso, né? De a gente fazer parte dessa construção do início dessa semente que eu sei que vai dar bons frutos, né? Isso. E o que enquanto tu estava falando, eu estava pensando, né, Gisele, tanta coisa que a gente passou já institucionalmente e que a gente já viu melhoras. Sim. Então, quando eu fui conselheira estadual a primeira vez, já tem 10 anos. Naquela época, a gente tinha 2 mulheres conselheiras titulares no conselho todo. Hoje, essa realidade já está diferente, né? Então, eu lembro a primeira vez que eu levantei para fazer a fala enquanto conselheira e as outras me olharam, tipo assim, o que ela vai falar? Ela vai né? falar, Ela né? vai falar. E eu, talvez, por imaturidade também, por coragem, sei lá, né? Porque a gente... e pouco experiente, porque eu comecei a minha carreira institucional no Conselho Estadual, enfim, manifestei uma opinião. Então, hoje já é uma coisa que a gente já enxerga com naturalidade, a gente já debate de igual para igual, né? E eu sou muito grata por ver esse avanço, assim, né? Presenciar esse avanço. A gente presenciou a primeira mulher presidente da OAB de Santa Sim. Catarina. A gente ajudou a eleger. chegar nesse momento, né? A nossa voz foi erguida naquele momento para dizer, olha, é chegada a hora de ter uma representante mulher também, né, nesse espaço, né? Por que não uma presidente mulher se somos já 50% da advocacia, né? E os homens escutaram esse clamor, né? Os homens respeitaram aquele momento e todos, eu acho que isso é importante a gente falar, que a construção institucional acontece com homens e mulheres. E a gente quer, pelo menos no meu ponto de vista, que os homens respeitem a gente tanto quanto respeita um colega, né, do sexo masculino. Então, a gente quer ser ouvida, a gente não quer ser interrompida, né? A gente quer... E não só ser ouvida, ser considerada, né? Porque uma coisa é você ouvir a opinião e outra coisa é você ouvir e considerar essa opinião. E, então, a gente está fazendo parte desse caminhar. É claro que a gente tem muito ainda o que avançar, mas estamos dispostas a contribuir no que a gente entende ser o mais correto, né, com a nossa própria experiência, o que a gente conseguiria melhorar. E eu acho que essa é uma responsabilidade grande que a gente tem, não só enquanto advogada, mas de fazer com que o futuro seja um pouco mais fácil para quem vem depois, né? Para que a gente não tenha tanto entrave. E eu sou muito grata, assim, por poder, né, testemunhar esse avanço e a gente espera que isso só reverbere cada vez mais, né? Então, é um momento diferente aí que a gente tá vivendo e estamos dispostas a continuar recebendo as demandas, né? O fórum também vem um pouco nessa toada, assim, de receber a demanda da advocacia também, para que a gente trabalhe, né, no que for possível, assim, advogadas, diretoras, né, das subseções, enfim, quem tiver dentro do sistema tem acesso a esse ambiente para a gente buscar aí esses avanços que a gente almeja aí que num futuro um pouco
mais igualitário, né? A gente mudar algumas perspectivas, fazer o ambiente todo entender que homens e mulheres são diferentes, mas intelectualmente tão capazes quanto, né? A Sim. gente não quer ser igual, eu não quero ser igual, né? Eu não tenho condições físicas, hormonais, psicológicas, né? Para ser igual a um homem. A gente não quer ser igual, a gente só quer Ser que respeitada, né? todos entendam que intelectualmente nós temos as mesmas condições. Então, é um desafio, assim, e por isso que e é uma responsabilidade, porque neste momento, quem está enxergando essa trajetória também está se espelhando nisso, né? Sim. E aí vem o que eu falei antes, a gente tem essa responsabilidade de ser exemplo, E de né? inspirar, né? E de inspirar. E o legal do fórum, e até fica, né, para todo mundo saber, que o fórum tem as reuniões abertas, o fórum tem reuniões híbridas, tem as reuniões abertas, então é possível participar. E também que a pauta do fórum, ela é aberta para encaminhamentos. Então, a gente tem recebido pautas muito legais. Além da cartilha, a gente tem um projeto de lei que está sendo encaminhado, que a gente vai trazer aqui para conversar num próximo episódio. A gente está recebendo várias sugestões de eventos, de lives, de cursos sobre... E daí, assim, a temática da mulher advogada não é apenas a pauta da violência contra a mulher, porque o que a gente tem que entender é que a mulher advogada, ela não tem que ficar restrita a uma outra área, né? Não é assim, essa área a mulher pode trabalhar, naquela área jurídica, não, né? As mulheres estão cada vez mais mostrando a sua qualidade, a sua independência, o seu direito de fala em qualquer área que ela queira atuar dentro do direito e também nas relações institucionais, né? A gente tem exemplos incríveis dentro dessa gestão. Eu tenho muita alegria de estar ao lado, né? Ao teu lado, ao lado de mulheres que se dedicam realmente a fazer a diferença. Eu acho que é isso. A gente respeitando cada uma, né? Acolhendo, porque eu acho que isso também é aquelas que chegam, né? A gente já chegou, já tivemos o nosso primeiro momento. E a gente sabe que é um ambiente que você... né, que assim, não sei se eu posso falar, né? Então, esse acolhimento também de quem já está no ambiente, receber quem chega com carinho, com cuidado, né? De forma que a pessoa se sinta bem dentro da nossa casa, que é a OAB, né? E que a gente possa ali no fórum receber a todas e todos, né? Não há uma restrição do espaço, o espaço não é só feminino, o espaço também, e a pauta feminina só vai evoluir se a gente realmente começar a debater ela institucionalmente e aberto em todos os locais. Não pode ser o clube da Luzinha, assim como a gente não aceita mais o clube do Bolinha, né? A OAB não pode ser clubinho. A OAB é um espaço de todos para todos e a gente tem que entender isso. Eu acho que é muito legal porque a gente está numa gestão que entende, com presidências que estão disponíveis para tratar da pauta e que nos dão espaço também para que isso seja encaminhado, né? Então, eu entendo que, não sei se depois vai conseguir colocar, talvez dê para colocar o link para quem quiser mandar pauta, né, para o fórum. A gente poderia já deixar disponível o formulário para que as pessoas possam mandar. As pautas são encaminhadas, daí tem sempre uma relatora e vai ser votado e a gente vai dando os encaminhamentos, mas naquilo que o fórum puder realizar, puder ajudar em pautas que estejam em trabalho também em outras instituições, que muitas vezes aquilo que está sendo trabalhado aqui vai ser trabalhado em paralelo nas outras instituições que também fazem parte do fórum, porque eu acho que essa união de força é muito importante. A gente teve recentemente um exemplo disso, que foi a criação das 8 novas varas, núcleos de trabalho aqui na Justiça Federal. Foi um trabalho conjunto da Justiça Federal, da Associação de Juízes, da Escola da Magistratura e da OAB Santa Catarina. Então, foi um trabalho desde a origem. O projeto surge no TRF, ele é dialogado ali, muitas visitas, muitos despachos, né? Eu participo desde o início. A Justiça Federal é um local que eu advogo muito, né? Então, a gente participa junto, porque eu estava no Conselho Federal. E aqui a gente... A partir do TRF, isso vai ao CJF, é aprovado no Conselho da Justiça Federal, depois vai ao STJ, encaminhado ao Senado, e daí aprovado na Câmara. Então, a gente tem aprovação nas duas casas legislativas e promulgado recentemente, né? E que trouxe 6 novas
novos núcleos de trabalho, então 8 juízes, né, que vão atuar, titulares, que vão atuar em Santa Catarina e que vêm atender uma necessidade que a gente tem, uma diferença muito grande que a gente tem de varas. A gente tem 82 no Rio Grande do Sul, 70 no Paraná e Santa Catarina tinha 45. Então, claro que não igualou os números, mas a gente já começa a avançar. A gente não tinha criação de vara em Santa Catarina desde a criação dos juizados especiais federais. Então, a gente está trabalhando aí com quase 25 anos sem nenhuma vara sendo criada aqui em Santa Catarina. E isso foi possível porque as instituições se uniram e trabalharam juntos. Se torna mais fácil a aprovação quando não há oposição, né? Tanto que os próprios senadores e deputados, primeiro os deputados, depois, por último, o senador Espiridião Amin, aqui de Santa Catarina, que foi o relator, que fez um trabalho muito bom no Senado para a gente aprovar rapidamente, ele dizia, esse é mais fácil de aprovar porque tá aqui a advocacia, os juízes, a sociedade também só tem a ganhar com mais varas, e o projeto, inclusive, fala e ressalta que não vai haver aumento de despesa, né? Porque há uma readequação, 9 juízes titulares viram 9 juízes substitutos, viram 8 juízes titulares. Então, a gente avança com uma solução construída em conjunto e reforçada e trabalhada em conjunto. Então, acho que isso é exemplo para o nosso fórum também. Entender que as instituições, ao trabalharem junto, talvez a gente tenha um caminho mais fácil de aprovar, seja no legislativo, seja até em resolução, em mudança de comportamento administrativo interno, que a gente possa avançar. Porque é que nem a pauta, né, da DPCAM, dos horários de funcionamento. A gente percebe que isso é uma dor que não é só da advocacia, né? Os horários ali, por exemplo, a maioria das delegacias que funciona só durante a semana e em horário comercial. Enquanto a gente sabe que a violência contra a mulher, ela acaba acontecendo nos finais de semana e à noite, né? E a mulher, então, ela tem que esperar até o outro dia para poder, eventualmente, fazer a sua denúncia, buscar um acolhimento, pedir socorro, muitas vezes, né? É o desespero de pedir socorro e a porta não pode estar fechada. Então, acho que são pontos que todos se sensibilizam. É uma pauta que a gente consegue, talvez tenha restrições econômicas, administrativas, mas a dor que a gente tenta tratar e solucionar é algo que a gente consegue se unir, né? Isso. Então, acho que funciona bem. Tomara que dê bons frutos. Vamos trabalhar para isso, né? Tenho certeza que sim. Gisele, acho que a gente tem muita condição de provocar muitos debates importantes, né? E desses debates nascerem muitos avanços. Tem sido um privilégio trabalhar contigo ali no fórum, né? Na vice-presidência da seccional de Santa Catarina. Eu acho que você é uma mulher que é exemplo para muitas mulheres catarinenses, um sucesso na advocacia. Então, tenho certeza que você tem muito ainda a entregar para a advocacia catarinense. Obrigada. E conta sempre comigo aí, vou ficar sempre na torcida. Estou aqui para aprender contigo, né? Eu sou aí uma aprendiz e uma pessoa uma pessoa bem intencionada aí no sentido de contribuir com a advocacia catarinense, e tenho a convicção que, estando em 4 mãos, né, em 8, em 12, enfim, as coisas funcionam da melhor forma possível. E o que eu quero, a minha intenção é agregar, né, fazer com que as colegas fiquem à vontade, que todas somos mulheres com as nossas realidades, com as nossas particularidades, mas com muitas semelhanças. Então, temos aí muitas coisas boas por vir. E conte sempre comigo, então, nesse ambiente. Espero que a gente ainda tenha muitas oportunidades para conversar aqui nesse espaço. E estamos esperando, né, a advocacia catarinense para contribuir aí com as pautas da advocacia feminina, porque estamos aqui para representar a todas. Muito obrigada, viu, Maria Tereza? Quero dizer também que eu te admiro muito, que eu estou muito feliz de estar ao teu lado. Eu acho que nós somos eternas estudantes e aprendizes. Eu acho que a gente aprende junto, a gente
e eu fico muito feliz de ouvir um pouco da tua história, assim, alguma coisa a gente já acompanha à distância, mas eu acho muito legal quando a gente pode conversar, cada um conhecer um pouco mais, né, e admirar ainda mais, né, tudo que você já construiu como mulher, como mãe, como advogada, né, tudo que você traz, da inspiração que você traz para todas nós. Parabéns, viu? Parabéns também Parabéns pelo pra trabalho nós. que você está fazendo aqui à frente da Caixa, não só nesses dias, mas em parceria com o Pedro, a Caixa tem quebrado paradigmas, evoluído. Eu acho que, como eu falei no início, a Caixa cuida da advocacia, então a gente precisa valorizar, cuidar do espaço da Caixa, do trabalho da Caixa, para que a gente siga sempre bem atendido, né? Bem cuidado, bem acolhido, porque eu acho que a advocacia tem que ser acolhida. E cuida das nossas famílias também, dos nossos pequenos, isso é muito importante. Agora até a colônia de férias, né? Que atendeu aos nossos pequenos para que eles possam, durante esse período, estar, inclusive, bem cuidados e a gente possa trabalhar com tranquilidade. E são projetos que fazem isso mesmo, que entendem a demanda, né? E que trazem soluções inspiradas, inspiradoras e soluções práticas, às vezes, que o coletivo consegue construir. Então, parabéns. Obrigada, Gi. Caixa de Assistência de Santa Catarina, acho que ela é, assim, referência, né, para todas as outras caixas nacionais. Dá exemplo. E os nossos produtos aí, os meus colegas de diretoria também têm sido incríveis. A ideia hoje não era falar dos projetos todos da CASC, mas aproveitando, né, a colônia de férias, a campanha de vacinação, os exames Papa Nicolau, que a gente também forneceu lá no mês de março, o projeto 4 Estações, que entende a particularidade de cada região do estado. Agora, em breve, a gente entra aí no Outubro Rosa, também fornecendo exames para as mulheres em atenção ao câncer de mama. Então, o Einstein Conecta, que é uma inovação que veio da última gestão e veio para ficar, porque é um benefício enorme para a advocacia poder ter consultas na telemedicina de forma gratuita a hora que precisar, quantas vezes forem necessárias, né? E foi expandido para os dependentes nessa gestão, né? Ainda está em estudo, a expansão, a gente espera que consiga atender, né? Mas tenho certeza que é um serviço que faz toda a diferença para a advocacia. E aí, quando o advogado pergunta para onde está indo a minha anuidade, né? Eu tenho certeza que se ele olhar o portfólio da Caixa de Assistência, assim como da OAB, ele vai entender que tem muita entrega, né? Que a OAB não é só defesa de prerrogativas, o que é muito importante, né? Mas também é atenção à saúde, também é cuidado mental, também é lazer, esporte, enfim, a gente tem aí esse cuidado com a advocacia catarinense, que tende só a aumentar, e é um privilégio estar podendo contribuir nesse sentido. Parabéns. E fica o convite também para a advocacia vir participar das comissões, né? As comissões permanecem com as inscrições abertas durante toda a gestão. Se você tem alguma área que você gosta de atuar, se inscreva nas comissões estaduais vinculadas à seccional, mas também procure dentro das suas subseções aquela matéria que você gosta, porque eu vim das comissões e eu sei o quão importante é esse papel. As comissões, elas trazem as demandas que a advocacia está vivendo lá na ponta e conseguem trazer para que a gente possa tomar conhecimento, porque eu, por exemplo, sou do previdenciário. Então, muitas vezes é o colega de penal que vem me dizer quais são as demandas que ele está sentindo, porque a gente tem muitas peculiaridades. É sistema, é algum local, é a vara, eventualmente um juiz que está criando problema. A gente tem muita peculiaridade local, de subseção, a gente tem também as peculiaridades estaduais e é muito importante que você também faça a sua voz ser ouvida, né? Venham participar, as mulheres advogadas em especial, venham participar da OAB, venham para as comissões, é um caminho, uma porta de entrada muito acolhedora, onde você vai estar junto com gente que gosta daquilo que você gosta também, né? E você pode começar a fazer a diferença ali. E depois começar a pensar, será que eu não tenho interesse também em fazer parte, né? Da parte eletiva, enfim, esse caminho é um caminho para quem quer fazer o bem, né? Fazer a diferença e trabalhar pela advocacia, e são todos e todas bem-vindos. Sim, muito bom. Parabéns. Obrigada. Até a próxima, então, gente. Muito obrigada por nos assistirem, né, Maria Tereza? E a gente vai tentar fazer mais alguns podcasts para falar
sobre o certeza. fórum, sobre os projetos, para trazer as instituições aqui também para contar um pouco do que está sendo feito. Outras histórias femininas. Outras histórias femininas para inspirar, para que a gente possa seguir transformando a advocacia feminina. Muito obrigada e até a próxima.